Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eternidade, porque o momento era de oportunidade. O Antônio Oliveira estava fazendo testes, mudou 11 jogadores praticamente no segundo tempo, praticamente não, né? Mudou 11 jogadores, ou seja, era o momento de aproveitar a oportunidade. E quem aproveitou? Ele mesmo, Matheus Bidu. Matheus Bidu, que estava escorraçado, escanteado, defenestrado, quase negociado. Pois bem, ele é reconduzido pelo Antônio Oliveira, inscrito inclusive na Copa do Brasil, começa a ser relacionado de novo e ganhou uma chance. E ele participa de 2 dos 3 gols. Ele começa uma jogada que vai na direita, o Mateuzinho faz o cruzamento, o Romero acaba fazendo o segundo gol, um golaço, né? E no terceiro gol, o lançamento do Matheus Bidu foi qualquer nota para o Giovani, que também entra na segunda etapa e na frente do goleiro acaba deslocando para fazer o terceiro gol, o 3-0. Um jogo que se encaminhava para o 0-0, porque ele estava difícil, estava truncado, mas ele teve um outro contexto, né? Ele teve expulsões no começo do segundo tempo. O Fagner, hein? Ô, Fagner, pra que isso, Fagner? Pra que isso? Teve uma reclamação lá que o goleiro teria socado a bola fora da grande área. Aí o Fagner ficou meio bravo e tal, dá uma pegada no cara, né? Esqueci o nome dele até agora. O Martin foi expulso depois, né? E aí o Iago Telles. O Martin foi expulso depois e o Londrina ficou com 9. Mas aí o Fagner dá uma pegada no Iago Telles que revida, empurra o jogador do Corinthians no chão. Aí o árbitro, por conta de uma confusão generalizada, vai lá e expulsa os 2. Eu teria feito o mesmo. E acho que o Fagner se perde por esse tipo de coisa, né? Acho até que é bom ele ficar, sei lá, prestando atenção no que pode acontecer. Qualidade técnica, a gente sabe. Agora o Mateuzinho, que entrou no segundo tempo, entrou bem. Entrou muito bem. Antes o Ranieri fez essa função pelo lado direito e o Paulinho assumiu a primeira volância, né? Já falando das trocas. Depois o Mateuzinho entra e aí reconduz o Ranieri para o meio. E o Mateuzinho entrou muito bem, aproveitando os espaços oferecidos pelo Londrina pelo lado esquerdo defensivo. E aí o Corinthians começou a dominar o setor, né? A ter mais presença de área com os espaços que foram oferecidos, e aí o Romero acabou decidindo o jogo, matando o jogo, e no final o Matheus Bidu lançou para o Giovani em condição legal, que só resolveu a parada. Mas foi um Corinthians no segundo tempo com as trocas muito mais voluptuoso, até especialmente depois da expulsão do Martin, né? Que acabou fazendo uma falta para amarelo, matando um contra-ataque. O Romero, inclusive, né, meio que no grito ganha, né, porque ele vai partir, sofre a falta e já cartão, o árbitro nem pensa, dá o cartão, quando vê o cara já tá expulso, e ali o Corinthians fica com 9 e manda ainda mais na partida. Mas a gente teve Pedro Henrique entrando bem, Mateuzinho entrando bem, Romero então nem se fala, o Garro, que jogou muito bem enquanto esteve em campo, saiu para a entrada do Biro, que também tentou alguns lançamentos, Paulinho reestreando depois de 10 meses na primeira função, ou seja, vira uma alternativa, seja para o Ranieri, e eu gostaria de ver o Paulinho ainda na segunda função, porque é uma função carente ainda no Corinthians em termos de elenco. Tem o Maicon e agora o Bidon, só que o Bidon apareceu, né? O Bidon apareceu e tomou conta da posição, então não sei se não moeu para o Maicon aí. No lado esquerdo, o Bidu se apresenta. Eu não estou dizendo aqui que o Bidu tem que ser o titular, mas o Hugo, diante de tantas, digamos assim, limitações, o Palácios que não recupera e o Antônio Oliveira que já testou até o Caetano naquela função, daqui a pouco o Bidu pode sim ser uma alternativa, porque ele não joga menos do que o Hugo. Então daqui a pouco, se você tem essa dúvida, essa possibilidade, o Bidu pode muito bem ser aproveitado. A dupla de zaga eu acho que nesse momento é Gustavo Henrique e Félix Torres, mas aí você já ganha, deu uma minutagem aí pro Kaká, que é um jogador alto também, tem boa bola aérea e tudo mais, já vai se soltando um pouco mais com o elenco. Aí tem o menino João Pedro, Cássio e Carlos Miguel a gente não precisa nem falar. Foram as trocas, as alternativas, as mudanças, as valências. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém, né? O Giovani entrou no lugar do Yuri Alberto também. E aí a gente precisa entender também, porque quando no segundo tempo o Romero entra, ele entra no lugar do Pedro Raul e o Yuri Alberto passa a fazer a centroavância. Será que o ataque é esse mesmo? Wesley, Pedro e Yuri Alberto? Por que o Romero é reserva? Pelo menos assim, na reta final do Paulista e nesse primeiro amistoso, é o que indica o Antônio Oliveira. Ele disse em entrevista coletiva que isso não se verifica para qualquer jogo, que isso, dependendo do adversário, ele pode utilizar ou pode modificar. Só que a verdade é que ele está dando uma sequência para esse ataque. Mas por que Romero na reserva? Na minha opinião, ele tem que achar um lugar para o Romero. O Romero não pode ser reserva. O Romero, além de ser um cara que muitas vezes a gente diminui o talento dele por conta da entrega, da volúpia,
da garra e de tudo que ele consegue vestir, né, com a camisa do Corinthians, por favor, o gol que ele faz, o segundo gol, é de quem tem talento, é de quem tem brilho e de quem está na fase, e de quem está vivendo um grande momento. E você não pode ignorar isso. Você não pode menosprezar o momento do jogador. Isso não é uma crítica ao Antônio, é apenas um registro, né, de que ele, obviamente, entende qual o melhor para a sua equipe. Ele venceu o jogo por 3-0, tá tudo certo, ele está testando ainda, obviamente, né? Ele teve todo esse tempo sem jogos para trabalhar, ele teve um primeiro amistoso para testar, os testes são para isso mesmo, mas o Romero, na minha opinião, não pode ser reserva desse time. É um cara que, além de se entregar, de se doar, ele ainda tem o gol. E, inclusive, colou aí, né, no Paulo Guerreiro para ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Então o Romero, ele já está na história. E ele é um cara que precisa jogar. Eu entendo por alternativa de jogo, você, em determinado momento, não, vou escalar os dois centroavantes, que não são dois centroavantes quando estão jogando ali, porque o Yuri não está enfiado na área, ele está aberto pelo lado direito, ele tem realmente outra característica, ele ataca o espaço, ele gosta do ponto futuro, ele gosta da velocidade do arranque e tudo mais. O Pedro Raul não, já é mais pivôzão. No primeiro tempo ele faz um pivô maravilhoso para um chute do Rodrigo Garro, que a bola explode no travessão, seria um golaço. O Pedro sabe fazer isso, mas eu inverteria. Eu deixaria o Pedro Raul como uma alternativa para segundo tempo, para bola aérea, para fazer pivô, para mudar jogo, para parar mais cruzamentos, e começaria com Wesley, Yuri Alberto centralizado e Romero pelo lado direito. Para mim é simples, mas assim, são só registros, porque o Antônio provavelmente sabe o que faz. Rodrigo Garro jogando muito, Ranielli jogando muito, Bidon jogando muito. É óbvio que o adversário é da Série C, tá, gente? E foi apenas um amistoso, que não teve muito clima de amistoso pelo jogo físico, pelas disputas, pelas reclamações, pelos empurrões e por tudo que aconteceu. Agora, a gente precisa analisar a questão tática, o comportamento da equipe e a evolução do time, que é nítida, que é natural e que segue em constância. Agora que vem a Sul-Americana, a gente vai entender, vai tentar ver se na prática, na competição valendo mesmo, se o time segue nessa curva ascendente. Me parece que sim, me parece que o Antônio Oliveira tem real domínio do que ele tem nas mãos e os jogadores estão entendendo aquilo que ele quer. Tem muito potencial esse time para crescer ainda mais. E esses 3-0 aí, que até foram construídos no final do jogo, eles me mostram isso, me mostram um sinal positivo para o que vem pela frente. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, um blend imperdível, tem informação exclusiva do Timão. O Corinthians tem interesse em meio-campista do Juventude e eu vou te contar essa história nesse blend, informação importante para você, torcedor corintiano. Ainda vamos falar também com exclusividade sobre os treinos do zagueiro Kaká no Corinthians. Eu vou te contar a avaliação e como treinou o zagueiro que vai brigar aí por titularidade no Timão. Ainda tem o caso de Maria, hein, sendo ameaçado na Argentina. Já a volta dele ao Rosário já não é mais certeza. Existe alguma chance dele jogar no futebol brasileiro? Eu fui perguntar no Corinthians, que é o que nos interessa aqui no canal Café do Setorista, e vou trazer a resposta para você se existe algum interesse do Timão ou não em Di Maria. E vamos também falar, o Brasil ganhou ontem, eu meti essa. Vamos falar do Coringão, que é o que importa, tá? Canal chegando a 200k. Dá essa força aí pra gente. Existe uma preocupação do Corinthians em relação ao jogo do próximo dia 2 no Estádio Centenário contra o Racing do Uruguai. Corinthians, claro, já estudou, né, o seu adversário. O Corinthians é um clube grande, né, extremamente profissional, e já estudou o seu adversário, qualidade técnica, os perigos que podem ocorrer nessa partida. O Corinthians tentando aí, quer estrear com vitória na Copa Sul-Americana 2024. O Racing a gente sabe que é um time de não muita tradição no Uruguai, né? Aliás, tô sendo legal, tradição nenhuma. É o Racing genérico, né? Não é o Racing da Argentina, é o Racing do Uruguai. Tecnicamente o time não é bom, foi a avaliação que fizeram, mas que é um time muito raçudo, não é um time daqueles que a gente pode dizer inofensivo, né? Existe uma preocupação que o jogo seja muito duro, que haja muita pancada e que talvez, na ideia do Corinthians, o Racing tenta, né, igualar as forças realmente na raça, no vigor físico e principalmente nas chegadas mais duras, tá? Então o Corinthians, é uma informação importante, hein, para você, o Corinthians espera um jogo duro no Uruguai. A gente vai falar assim, mas é normal isso. Não é, contra o Liverpool, por exemplo,
que o Corinthians enfrentou do Uruguai, não foi jogo duro. Não é sempre assim, tá? Não é uma regra. Agora, contra o Racing, realmente é uma equipe que chega junto, bate forte e existe uma preocupação e às vezes até, né, na escalação o Corinthians montar um time ali fisicamente mais forte para enfrentar o Racing do Uruguai nessa partida de estreia do Coringão na Copa Sul-Americana. O estudo foi feito, tecnicamente não assusta muito, mas um time de muito vigor físico, muita raça. Vamos aguardar para ver, né, o que espera, né, o Corinthians nessa estreia da Copa Sul-Americana. Comenta aqui embaixo. O Coringão, tá? Informação exclusiva para vocês. Como foram os treinos do zagueiro Kaká no Corinthians? Olha aí, no canal Café do Setorista você tem tudo, né? A gente sempre passando para você aquela novidade, a melhor informação. O que me falaram é o seguinte, que o Kaká, durante os treinos, né, ele teve boas oportunidades nessa intertemporada, porque a gente sabe que o Félix Torres estava com a seleção do Equador, inclusive enfrentando a seleção da Itália, e o Kaká foi o que treinou ao lado do Gustavo Henrique nesse período em que o Félix Torres estava fora. O que me passaram é que é um zagueiro que chamou atenção pela velocidade, demonstra ser um zagueiro veloz, tá? Dá umas antecipadas, enfim, consegue correr bem atrás dos atacantes e classificaram para mim a velocidade do Kaká como a principal virtude dele nos treinos do Corinthians, tá? Outra coisa que me passaram é que o posicionamento dele é muito bom também na bola aérea, mas não é um jogador de muito impulso, né? Não é um jogador que sobe tanto. Até usaram para mim o exemplo do Raul Gustavo, por exemplo. O Raul Gustavo sobe bem mais, é mais eficiente na bola aérea, mas a questão de ser um jogador que se posiciona melhor acaba suprindo, né, igualando aí talvez essa falta aí, né, de impulso. Enfim, não é um jogador que pula tão alto, que sobe tanto o Kaká, mas é um jogador que se posiciona bem, consegue atacar bem a bola nos cruzamentos na área. Então a questão do posicionamento foi muito elogiada, a questão da velocidade foi muito elogiada, e numa avaliação, tá, que eu posso passar para vocês, que eu acabei apurando, é um zagueiro que vai ajudar bastante, que vai brigar por posição, mas que ainda está atrás de Félix Torres e Gustavo Henrique. Então na avaliação dentro do Corinthians, né, algumas pessoas que eu conversei, né, não foram duas, foram três, foram até mais, que é um jogador realmente que, por enquanto, ainda o Félix Torres e o Gustavo Henrique são os zagueiros que estão à frente dele. Talvez não seja titular, mas vai brigar e vai ajudar bastante. Esse é o resumo e avaliação de Kaká. Aqui, meu amigo, não falta nada para você. Você me pergunta nas lives e muitas vezes vira tema aqui no Blend, como esse do Kaká, que vocês queriam saber como é que treinou o Kaká. Deixa o like aqui e comenta o que você acha do zagueiro Kaká, se vai brigar para ser titular no Corinthians. Comenta aqui embaixo. Olha só, vamos embora aí para a gente falar muito, né, continuar falando muito do Coringão, e tem essa questão do Di Maria, né? Eu fiz a lição de casa, né, gente, porque o Di Maria é um jogador que fez parte até da campanha do Augusto Melo. O Augusto Melo nunca falou que ia trazer, prometeu trazer, mas falou que era um jogador que interessava muito e que o Di Maria era o sonho dele, né? Ele revelou isso para muita gente e admitiu que era o sonho dele, que seria uma espécie de Suárez, né, do Grêmio, por exemplo, do Corinthians. Um jogador que venderia muita camisa, um jogador que faria o Corinthians passar a ser bem mais respeitado dentro de campo, chamaria a atenção da imprensa internacional novamente, como foi o Ronaldo Fenômeno, enfim, sem comparar a qualidade dos jogadores, tá, gente? O Di Maria sempre interessou o Corinthians. Surgiu a informação essa semana que o Di Maria tem sofrido algumas ameaças lá na Argentina e ele está reavaliando realmente se vai voltar ao Rosário Central ou não. Ele tem contrato com o Benfica até o meio do ano e já tinha palavrado a sua volta ao Rosário Central, mas agora está repensando isso, tá? Alguns clubes do futebol brasileiro estão aí atentos com a situação do Di Maria e de olho no Di Maria. Caso do Grêmio e do São Paulo, que manifestaram interesse nos últimos meses, e lembrando, né, que o Di Maria ele tem um salário aí no Benfica de cerca de 4,5 milhões
tá? É claro que os clubes do futebol brasileiro sabem que se ele quiser jogar aqui, ele vai ter que reduzir o seu salário, não tem jeito, não tem como, né, pro Di Maria, ele vai ter que reduzir. Agora, vem o que você quer saber, né, de Samir Carvalho, né? E o Corinthians? Ontem uma fonte me disse, esquece, tá? O Corinthians não tem interesse hoje no Di Maria, mudou, né, a situação mudou, mudaram os planos, talvez o Augusto, quando sentou na cadeira e viu que a situação era bem pior do que ele imaginava, viu realmente que não dá mais de 4 milhões de reais por mês, por mais que ele reduza, enfim, pelo menos hoje, tá? Dia 27 de março, não sei também quando você vai estar assistindo esse vídeo, não há interesse do Corinthians no Di Maria, mesmo o Corinthians sabendo que ele está repensando a volta dele ao Rosário Central, ao futebol argentino, que ele talvez não volte por conta das ameaças. A gente sabe as ameaças que ele sofreu, né? Um casal, né, deixou um cartaz lá com a seguinte frase: diga ao seu filho Di Maria que não volte a Rosário, porque senão estragaremos tudo matando um familiar. Nem Pudiaro vai te salvar, né? Lembrando que o Pudiaro, né, é o governador, né, provincial, o Maximiliano Pudiaro, vai garantir a sua segurança, né? Diz o bilhete, nem Pudiaro vai te salvar. Nós não jogamos fora pedaços de papel, jogamos chumbo e gente morta. Olha só, hein? E depois, né, assim, o guarda ali, o porteiro, né, do prédio ali do Di Maria, né, dos familiares ali do condomínio, onde mora ali o Di Maria, enfim, o Di Maria não mora ali, né, mas onde moram os seus familiares, diz que ainda deram 4 tiros, né, ouviram 4, né, barulhos, enfim, que devem ser 4 tiros, tá? Então a gente vai aguardar. O Di Maria não deve, né, talvez voltar ao futebol argentino com medo dessas ameaças. Enfim, no futebol brasileiro, os interessados e o Corinthians que não está interessado, tá? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, comente, vamos encerrar com informação exclusiva do Timão. Exclusivo. O Corinthians tem interesse, tá? Tem interesse no meio-campista, volante, Kaique, do Juventude. Eu vou te explicar que temperatura está esse interesse agora. Só para vocês entenderem, o Corinthians está interessado e já fez uma consulta, tá? Ao volante meio-campista Kaique, de 28 anos. Minha fonte fez questão de dizer que não há nada de concreto, tá bom? Então não existe, talvez, uma negociação aberta, mas existe um monitoramento e uma consulta. O Corinthians quer saber condições, quer saber valores, intenções, enfim, em relação ao Juventude com o seu volante. O Kaique tem 28 anos, né, jogou muita bola nesse jogo aí contra o Internacional de Porto Alegre. Eu não vi, mas vocês me falaram, muita gente elogiou. Ele tem 12 jogos esse ano, nenhum gol, nenhuma assistência, tá? Foi titular em 11 partidas, então são 12 jogos, titular em 11, tá? É bom lembrar que ele jogou pelo Ceará em 2023, foram 40 jogos, 1 gol e 1 assistência. Ele foi formado na Portuguesa, tá? Do Canindé, passou por Ferroviária, né, de Araraquara em 2018, Sertãozinho em 2019, voltou à Ferroviária em 2019, Portuguesa 2020 e 2021, né, voltando à Luz, Água Santa em 2022, Ituano 2022, depois o Ceará em 2023, tá? Bom lembrar vocês o seguinte, que é importante, ele tem contrato somente até o final desse ano com o Juventude, o que facilita uma negociação, já que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. A multa dele, não existe eu não consegui apurar o valor exato da multa, nem dentro do Corinthians ou fora, mas fala-se que está avaliada em mais ou menos 10 milhões de reais. Então a gente vai precisar aguardar para ver se o Corinthians vai avançar, mas eu posso garantir para vocês, tá? Estou cravando aqui para vocês que esse sim é um dos jogadores que o Corinthians tem interesse, tá? Sobre os dois, antes que vocês me perguntem sobre os dois, que o Neto falou no programa dele, não tem informação, a fonte me negou, falou que não tem nada de jogador, nem, enfim, desses jogadores no momento.
e eu consegui essa informação aqui para vocês, tá? O jogador que o Corinthians realmente fez consulta e está monitorando muito de perto, mas não há nada de concreto que eu possa dizer para vocês de negociação aberta, mas que há um interesse sim, é o Kaique, tá? Jogador do Juventude, atleta já de 28 anos, né? 1,78 m, 72 quilos, enfim, é um atleta aí que chegou, né, ao Juventude no final do ano e tem aí se destacado bastante, tá? Com a camisa do time de Caxias. Então esse é o jogador para você exclusivo. O Corinthians monitora, fez até consulta, tá? É Kaique, formação quente para você, torcedor corintiano. E aí, fiel torcedor, muito bom dia, tudo bem com vocês? Meus amigos, espero que de fato vocês tenham curtido esse vídeo aí. Então, se você curtiu esse vídeo, por favor, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque a gente posta vídeo aí praticamente a todos os dias. A todo momento a gente tá de olho aí nas melhores notícias do Coringão para postar as melhores notícias aí para vocês. Tudo bem? Lembrando que os créditos aí são do jornalista Chico Garcia e do Samir Carvalho, tá? Meus amigos, o Coringão conseguiu a vitória aí ontem no amistoso de 3-0 aí, graças ao Romero. Gol aí no finalzinho do segundo tempo, né? 2 gols aí do nosso Messi da Fiel, nosso Angel, nosso salvador da pátria, Salvador Fiel, Salvador Romero aí. Né, Fiel? Na minha opinião, foi um jogo muito morno, né? A gente sabia que era um amistoso. A gente tinha conhecimento que era um jogo amistoso, que não era para dar 100%. Tanto é que não foi, o jogador não jogou. Amistoso, a pessoa vai jogar, sabe, vai ciente, sabe que é um jogo amistoso, né? Tanto é que foi um jogo morno, tanto para os jogadores do Corinthians, tanto para o time adversário, tá? Então é isso, meus amigos. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, sininhos, tá? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!